Olá, pessoal. Meu nome é Ana Paula, eu sou coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e do Núcleo Hospitalar de Vigilância Epidemiológica. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o fluxograma para atendimento ao trabalhador exposto a material biológico. Quando a gente fala de acidente de trabalho com material biológico, a exposição ocupacional a material biológico, ela pode ocorrer da via percutânea, que pode ser picada de agulhas ou objetos percutantes, quando há contato direto com sangue e fluidos corporais, em mucosa, ou pele não íntegra. Apresentando para vocês o fluxograma da unidade para atendimento ao trabalhador exposto a material biológico. Esse fluxograma ele pode ser utilizado com pacientes externos e pacientes da nossa unidade. Então, a primeira coisa, né, no início do fluxo, o trabalhador ele tem exposição a material biológico potencialmente infectante. Depois a gente vai checar se o trabalhador ele pertence às unidades de referência, que eu vou falar quais são as unidades de referência para atendimento. Não é todos os pacientes que chegarem com exposição a material biológico que o HBT é referência para atendimento. Se ele não for da nossa unidade de referência para atendimento aqui na HBT, na própria recepção, os recepcionistas vão orientá-lo a buscar a unidade de referência para atendimento a esse trabalhador. Se ele é referência, né, ou é colaborador da nossa instituição, ou é das unidades de referência de atendimento do HDT, a gente vai prosseguir com esse atendimento. Depois, a gente tem que checar se esse trabalhador ele está com atendimento dentro de 72 horas após a exposição. Se ele não está indicada a PEP, né? Mas devemos colher exames da fonte e do paciente e encaminhar para acompanhamento no SEREST e preencher a ficha de notificação compulsória que eu vou falar mais à frente. Mas, se for trabalhador do HDT, ao invés de encaminhá-lo para o SEREST, nós iremos encaminhá-lo para o SESMIT da nossa unidade. Se ele está dentro das 72 horas, nós vamos colher exames. Quais exames? Para o trabalhador, nós vamos fazer o teste rápido para HIV, HBV, HCV e para sífilis. Também as sorologias para HIV, HBsAg, anti-HBC, anti-HBs, VDRL e anti-HCV. E para a fonte, nós vamos fazer testes rápidos para HIV, HCV e sífilis, e também tem 3 linhas para traçar, né? Se o HBV for positivo, vai seguir uma tabela no anexo 1 que eu mostrarei para vocês. Se for HBV negativo, HIV negativo não vai indicar para o trabalhador o PEP e vai encaminhar para o SEREST com a ficha de encaminhamento que eu irei mostrar para vocês. Se esse paciente, essa fonte, ele for HIV positivo, primeiro eu vou checar os exames do colaborador, né? Então, eu checo os exames do colaborador. Se esse colaborador, ele tem HIV positivo, eu não vou indicar a profilaxia, vou encaminhar para tratamento no CRDT, tenho que encaminhar para o SESMIT, se for colaborador do HDT, mas eu vou realizar a ficha de notificação compulsória e ela deve ser entregada no NHVE. Lembrando que se esse paciente fonte ele for desconhecido, eu também vou checar os exames do trabalhador e seguir esse fluxo. Agora, se o trabalhador ele é HIV negativo, eu vou prescrever o PEP, eu vou realizar a notificação compulsória e vou encaminhar a ficha para o NHVE.
e vou encaminhar esse trabalhador para o Sereste, a regional de Goiânia, com uma ficha específica de encaminhamento, ou seja, a ficha de notificação compulsória, ela vai para a vigilância epidemiológica, né? A gente vai deixar duas pastas específicas, tanto na triagem quanto na sala dos médicos da emergência, com esses materiais, com essas notificações, com a ficha de encaminhamento, e a ficha pode ser colocada nessa pasta. Já o encaminhamento, ele deve ser entregue para o trabalhador exposto. E essa consulta, o paciente ele deve ser orientado, que ele deve agendar nos seguintes telefones, né, no 3524-8731 ou 8702, para atendimento no Sereste. Então, basicamente, esses pacientes, eles vão ser encaminhados para o Sereste, salvo se eles forem colaboradores da nossa unidade. Aqui eu trago as unidades de referência para atendimento no HDT, né? Divididos por região. Na região norte, o HDT é referência para os municípios de Minaçu, Porangatu, São Miguel do Araguaia. Na região Serra da Mesa, Niquelândia e Uruaçu. Em São Patrício, Ceres, Crixás, Itapaci, Rubiataba. Em São Patrício 2, Goianésia, Padre Bernardo e Jaraguá. Então, sendo de unidades que não pertençam esses municípios, o HDT não é referência para esses municípios. A recepção ela está treinada, então esses pacientes nem devem chegar para atendimento médico. Eles já vão ser orientados a buscar a unidade de referência já na recepção da emergência. Aqui a gente traz uma tabela de profilaxia para hepatite B após exposição ocupacional, né? A parte tanto do trabalhador quanto do paciente fonte. Então, a partir do trabalhador, né? Primeiramente, a gente checa a vacinação. Se ele relata que não é vacinado ou tem uma resposta vacinal desconhecida, a gente vai checar os exames, né? E, de acordo com os exames, a gente vai indicar ou não vacinação. Tem a parte também do paciente fonte, né? Se ele não é vacinado, a gente indica, né? Se está incompleta, a gente completa a vacinação e por aí em diante. Mais detalhada, essa tabela de profilaxia, ela vai estar disponível no fluxograma. Aqui eu gostaria de falar um pouco com vocês em relação à ficha de notificação compulsória, né? Quem que vai notificar esse paciente? Então, na nossa unidade, ficou acordado que quando a gente tem triagem, né? Nós temos triagem pela manhã, né? E todos os dias, no período diurno, então será o enfermeiro que vai realizar essa notificação. Se no período noturno, o dia que a gente não tem o acolhimento, será o médico que vai notificar esse paciente. Então, a gente tem que manter uma comunicação efetiva entre médico e enfermeiro para saber se já realizou ou não a notificação, porque na ausência de um ou outro, um dos profissionais terá que realizar a notificação compulsória, né? Essa notificação, ela traz, primeiramente, os dados pessoais do paciente, é muito importante, não é menos importante, é muito feio a gente colocar ignorado na ficha, principalmente tendo o paciente à nossa frente, então aqui é importante a gente colocar o nome completo, a raça do paciente, o sexo, a escolaridade, porque tudo isso aqui serve de dado demográfico para desenvolver indicadores, né? Quem são, qual é a faixa etária desses colaboradores que estão sofrendo acidente de trabalho com exposição a material biológico, qual a região, né? Isso é muito importante para a gente desenvolver indicadores e trabalhar em cima disso com esses trabalhadores expostos. Aqui, esses dados já entram na parte da empresa, de onde esse trabalhador, qual que é a ocupação desse trabalhador, que é muito importante colocar, o tempo de serviço também,
pode ser um colaborador recém-chegado na unidade, e isso justifica, às vezes, né, o acidente, às vezes, será que ele foi treinado ou não? Né? De qual instituição também é importante, né? Porque geralmente o Sereste ele entra em contato com essa empresa para saber se realmente esse colaborador ele se acidentou na empresa, como que foi. Passando para outra parte aqui, passa para tipo de exposição, se foi percutânea, mucosa, pele íntegra, pele não íntegra, e sempre lembrar que aqui na opção é 1 para sim, 2 para não e 9 para ignorado. Então, não é para marcar X, é para colocar 1, 2 ou 9. Lembrando que é muito feio usar um 9 de ignorado na ficha, só se realmente a gente não tem essa informação. Pergunta qual que é o material orgânico, pergunta a circunstância do acidente, se esse acidente ocorreu com administração de medicamentos, se foi descarte inadequado, né? Entre outros. Se nenhum desses não enquadra, a gente vai colocar outros, né? Pergunta também se foi com agulha, se não foi, se foi com vidro, com lâmina. Pergunta também a situação de EPI, se esse profissional estava com EPI no momento do acidente. Depois pergunta a situação de vacinação desse trabalhador, se ele estava vacinado ou não para hepatite B. Pergunta o resultado dos testes rápidos, né? Tanto do paciente, tanto da fonte. Quando a gente fala fonte conhecida, é se a gente conhece as sorologias desses pacientes, né? Então, se foi feita sorologia para esses pacientes, a gente tem esses resultados de exame. Mas se conhece o paciente, a fonte, e a fonte se recusou a fazer os exames, a gente vai colocar como desconhecida a fonte. E aqui a gente fala também qual conduta, se foi prescrito PEP ou não, se não foi necessário, indicação de quimioprofilaxia. Por final, aqui também a evolução do caso, a gente deixa em branco porque esse trabalhador ele vai ser acompanhado pelo Sereste ou pelo HDT, se ele for paciente da nossa unidade, colaborador da nossa unidade. E é importante também a gente colocar se foi emitida a comunicação de acidente de trabalho, a CAT, e a gente deve assinar todas as notificações compulsórias que são realizadas por nós. Aqui eu trouxe um pouco desmembrado a ficha de encaminhamento dos atendimentos. Essa ficha, ela deve ir com o paciente, né? Ela não vai junto com a notificação compulsória. Essa ficha, ela vai ser preenchida, porque essa ficha vai ser encaminhada para o Sereste ou para o SESMIT aqui da nossa unidade. Então, traz o nome do paciente, traz os dados pessoais do paciente, os resultados de exame, né? E algumas particularidades, se teve esquema alternativo, se foi criança ou adolescente, se teve um esquema alternativo por alguma contraindicação. E essa ficha também está disponível tanto no acolhimento quanto na sala dos médicos. Eu só desmembrei ela para mostrar para vocês. No final, o profissional ele carimba e assina e entrega para o paciente. Esses documentos, eles também estão disponíveis na nossa pasta pública. O caminho é pasta pública novamente, diretoria técnica, vai no item 10, que é o da vigilância epidemiológica, documentos, tanto o fluxograma quanto o formulário de encaminhamento, eles estão à disposição para impressão. Muito obrigada.